Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais fascinantes dos evangelhos. A da cura da filha de Jairo e, no meio do caminho, a da mulher com hemorragia. É uma estrutura muito única, né? Uma história dentro de outra. E isso revela uns contrastes, assim, incríveis e umas conexões bem profundas. Então, vamos lá. Vamos começar a desvendar isso. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. O que é que une duas figuras tão, mas tão opostas na sociedade daquela época? Pensa bem. De um lado, um homem no topo da pirâmide social. Do outro, uma mulher, lá na base. A resposta para isso, e a gente vai ver, está num ponto em comum: o desespero. E, claro, a fé. Bom, a história toda começa com Jairo. E Jairo não era qualquer um, né? Era um cara de status, de poder. Só que, nesse momento, ele não chega perto de Jesus como um líder. Nada disso. Ele chega como um pai. Um pai desesperado, disposto a quebrar todas, absolutamente todas as regras, as convenções sociais e religiosas pela filha dele. E para a gente ter uma ideia do peso do que ele fez, é preciso entender o que era ser um chefe da sinagoga. Ele era tipo a figura central da vida religiosa da cidade. O cara. Então o ato dele de se jogar aos pés de Jesus em público, e Jesus era um pregador bem controverso, vale lembrar, nossa, era um gesto de uma humildade e de um desespero que a gente mal consegue imaginar. E o mais interessante é ver como cada evangelho conta essa parte. Olha que curioso. Mateus, que era sempre mais direto ao ponto, já diz que a menina morreu. Faleceu agora mesmo. Pá, direto. Já Marcos e Lucas, eles constroem um suspense. Eles dizem que ela tá à morte, sabe? Em estado terminal. E isso deixa o drama acontecer ali, em tempo real, na nossa frente. Tem um teólogo, o Russell Shedd, que resume a atitude do Jairo de um jeito brilhante. O pedido dele é uma quebra total de barreiras. Pensa só, ele joga para o lado o preconceito religioso, deixa a vaidade do cargo dele, se sujeita a outra pessoa e, mais importante, reconhece que Jesus é a única, a última esperança que ele tem. E aí, bem no auge da urgência do Jairo, quando o tempo está correndo, pá! A história é interrompida, do nada. Do meio daquela multidão toda, surge uma outra história. Uma história de sofrimento secreto que já durava anos e que vai se manifestar num ato de fé totalmente silencioso. 12. Só isso. Esse número, ele é muito poderoso. São 12 anos. 12 anos de sofrimento sem parar, de isolamento, de esperança que já tinha ido embora. E olha que incrível, é exatamente a idade da filha de Jairo. 12 anos de vida para uma, 12 anos de sofrimento para outra. Essa simetria não está ali por acaso, né? Ela conecta as duas histórias de um jeito muito, muito profundo. E o problema dela não era só físico, sabe? Pela lei da época, a condição dela a tornava impura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não podia nem chegar perto do templo, não podia ter contato físico com ninguém. Era basicamente uma sentença de isolamento total, social e espiritual. E aqui tem um detalhe fascinante. O Evangelho de Marcos é bem direto, quase brutal. Diz que ela gastou tudo o que tinha com médicos e, no fim das contas, só piorou. Já Lucas, que era médico, olha só, ele dá uma suavizada. Ele só diz que ninguém conseguiu curá-la. É uma pequena diferença, mas que talvez mostre ali uma certa lealdade de classe, né? Então, aquilo que começou como um toque secreto, um ato de desespero, está prestes a virar um momento público. Um momento de revelação e de ensinamento para todo mundo ver. Jesus simplesmente não deixa que esse ato de fé fique escondido no anonimato. Quando Jesus pergunta quem me tocou, não é porque ele não sabe, né? Óbvio que ele sabe exatamente o que aconteceu. Ele faz a pergunta para transformar o ato dela, para pegar o que poderia ser visto só como um toque meio supersticioso e elevar aquilo a uma confissão de fé pública. Ele dá dignidade para ela e a restaura na frente de todo mundo. E tem um ponto aqui que é crucial. No texto original, em grego, a palavra usada para poder é dynamin. Por que isso é importante? Porque não foi uma energia mágica que simplesmente vazou de Jesus sem nem perceber. Não. Foi uma transferência de poder consciente, pessoal, intencional. Uma transferência que foi ativada pela fé daquela mulher. Ok, a mulher está curada. E agora? A narrativa volta com tudo para Jairo, de forma bem brusca. Enquanto a fé de uma pessoa acabava de ser recompensada, o tempo para outra parecia ter acabado de vez. É o momento em que a esperança bate de frente com a notícia mais devastadora que um pai pode receber. Tenta imaginar o peso dessas palavras caindo sobre o Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre. É a voz da razão fria, né? A voz que diz, acabou, é tarde demais, é o fim da linha, é aceitar a derrota.
Para aquelas pessoas ali, a história tinha acabado. Ponto final. Só que Jesus, na mesma hora, corta essa voz de desespero. Ele dá uma ordem direta. Não tenha medo, apenas creia. Num piscar de olhos, ele redefine a situação toda. É como se ele dissesse para o Jairo: esquece o que os seus olhos estão vendo, ignora essa realidade e confia só na minha palavra. Exatamente como a mulher que tocou nele tinha acabado de fazer. E aí a gente chega no clímax da história. A cena na casa de Jairo é de puro caos. Sabe, choro, lamento, gente contratada para chorar, mas Jesus entra ali não para se juntar ao luto. Ele entra para confrontar a morte, cara a cara. E com uma única frase, Jesus vira a perspectiva de cabeça para baixo. A menina não está morta, ela só está dormindo. Para todo mundo ali, a morte era o fim, definitivo. Para ele, era só um estado temporário, como o sono, um sono do qual ele tem o poder de despertar alguém. É por isso que o pessoal ri dele, né? Eles simplesmente não conseguem entender essa nova realidade que ele está apresentando. Então Jesus põe para fora todo aquele caos, todo aquele ceticismo, e leva com ele só um grupinho bem pequeno, um círculo íntimo de testemunhas: Pedro, Tiago e João, o trio mais próximo dele, e, claro, o pai e a mãe da menina. Isso não ia ser um show para a multidão, ia ser um momento íntimo profundo de restauração familiar. E o Evangelho de Marcos faz algo incrível. Ele nos dá as palavras exatas que Jesus usou no idioma original dele, o aramaico, talitakum. O fato dessa frase ter sido preservada assim dá uma sensação de autenticidade que é, nossa, impressionante. É quase como se a gente estivesse ouvindo a gravação original daquele momento. E a tradução é simples, é direta e cheia de autoridade. Menina, levanta-te. Isso não é uma oração, não é um pedido, muito menos um feitiço. É uma ordem, um comando que a própria morte é obrigada a obedecer. E para não deixar nenhuma dúvida, para provar que aquilo não era uma visão, um fantasma, sei lá, Jesus dá duas provas bem práticas, bem físicas. Primeiro, a menina se levanta e começa a andar. Prova de que a vida voltou com tudo. E segundo, ele manda dar comida para ela. Um ato super normal, mas que confirma que a ressurreição dela foi completa, no corpo mesmo. Certo. Então, no final das contas, como é que essas duas histórias, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, se conectam? Vamos dar uma olhada nos contrastes para a gente poder pescar a mensagem final que sai do encontro delas. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem Jairo, um líder respeitado, com um sofrimento que todo mundo conhecia e que faz um apelo ali na cara de todo mundo, bem direto. Do outro lado, a mulher, uma excluída da sociedade, com uma dor secreta que busca a cura de forma anônima, escondida. Eles são opostos em praticamente tudo, e mesmo assim, os dois encontram exatamente a mesma resposta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. A narrativa mostra que Jesus responde aos dois. Ele atende tanto ao apelo público do homem de status, quanto ao toque silencioso da mulher que ninguém nem sabia o nome. A questão, então, parece que não é como a fé se aproxima, mas o simples fato de que ela se aproxima. E fica a reflexão. O que isso, no fim das contas, nos ensina sobre o que é a fé de verdade e para quem ela está disponível?